Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje trago para vocês 3 fundos imobiliários que ainda estão baratos. Como a bolsa veio subindo bastante nos últimos meses, não só as ações, mas como também os fundos imobiliários, muitos acabam tendo dificuldades para encontrar fundos imobiliários baratos para estar fazendo seus aportes e estudando. Pensando nisso, eu listei 3 fundos imobiliários para você estudar. Lembrando pessoal, não é só porque um fundo está barato que você deve sair comprando esse fundo. Então esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra, por isso é importante você estudar, analisar se aquele fundo está dentro dos seus critérios aí de investimento. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. O primeiro fundo que vamos falar, pessoal, é o fundo VISC11. Ele que é um fundo do tipo tijolo, investe em shopping center, que no meu ponto de vista é um fundo que está barato, está com valor descontado. E analisando seus indicadores aqui, a sua cotação na data de hoje está no valor de R$ 120,70. O seu dividend yield entregue nos últimos 12 meses foram de 8,95%. O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,90, ou seja, pessoal, aqui indica que ele está sendo negociado abaixo do seu valor justo. A sua liquidez diária é de 6,90 milhões, uma liquidez diária muito boa. A sua variação positiva nos últimos 12 meses foram de 28,73%. Analisando mais alguns indicadores aqui, ele é um fundo do tipo tijolo, de gestão ativa. A sua taxa de administração está em 1,35% ao ano. A sua vacância está em 6,70%, observe, um valor bem aceitável. O seu valor patrimonial está em 2,84 bilhões e o seu último rendimento pago foi de R$1. Analisando seus dividendos aqui, ele pagou um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 7,44% e o seu dividend yield atual está em 8,95%. Analisando mais um pouquinho do seu histórico de dividendos, observa pessoal, ele pagou dividendo mensalmente aqui para os seus acionistas nos últimos 5 anos. Ele teve um período aqui de 2020 que ele pagou um pouco menos, mas notas que ele veio se recuperando aqui mês após mês. Analisando a sua lista de imóveis, podemos notar que o fundo ele possui uma boa diversificação, tendo vários imóveis espalhados por todo o Brasil. E dentro do seu relatório pode verificar quais são os imóveis que pertencem ao fundo, onde estão as suas localizações e mais indicadores aqui sobre cada shopping. E o próximo fundo que nós vamos falar, pessoal, é o MOL11. Ele que também é um fundo do tipo tijolo que investe em redes de shopping center. A sua cotação na data de hoje está em R$ 118,00. O seu dividend yield entregue nos últimos 12 meses foram de 8,30%. O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,98%. Observe que esse fundo aqui é um fundo que ainda está no valor descontado. A sua liquidez diária está em 1,91 milhões. A sua variação positiva nos últimos 12 meses foram de 29,06%. Analisando mais alguns indicadores, é um fundo de gestão ativa. A sua taxa de administração está em 0,50% ao ano. A sua vacância está em 6%, veja que é um valor bem aceitável. O seu valor patrimonial está em 1,10 bilhões. O seu último rendimento pago foi de 0,92 centavos por cota. Analisando seu histórico de dividendos, ele pagou um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 8,01% e o seu dividend yield atual está em 8,3%. Observa pessoal, ele distribuiu dividendos mensalmente para os seus acionistas nos últimos 5 anos. E analisando a sua lista de imóveis, é um fundo que também possui uma boa diversificação, tendo imóveis aí em vários estados do Brasil. E analisando o seu relatório, pessoal, a gente consegue verificar aqui os shoppings que pertencem aí ao portfólio do fundo MOL11. A gente consegue verificar as localizações, as bandeiras dos shoppings, ou seja, toda a sua diversificação. E o terceiro fundo que nós vamos falar aqui, pessoal, ele que é um fundo de papel que investe em CRIs, que é o CPTS11, tá? A sua cotação na data de hoje está em R$ 8,54, ou seja, pessoal, veja que com menos de R$10 você já consegue estar adquirindo uma cota desse fundo. Ele pagou um dividend yield médio nos últimos 12 meses aí de 10,30%. O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,93%. A sua liquidez diária está em 7,46 milhões e a sua variação positiva nos últimos 12 meses foram de 28,85%. Olhando mais alguns indicadores, ele é um fundo de papel de gestão ativa. A sua taxa de administração está em 1,05% ao ano.
O seu valor patrimonial está em 2,91 bilhões e o seu último rendimento pago foi de 7 centavos. Analisando o seu histórico de dividendos, ele pagou um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 13,73% e o seu dividend yield atual está em 10,3%. Observando aqui seu histórico de dividendos, ele pagou dividendos aí recorrentemente aí para os seus investidores aí nos últimos 5 anos. E olhando aqui no seu relatório, pessoal, podemos notar que o fundo ele possui uma boa diversificação na sua carteira de crédito. E é isso aí, pessoal. Esses são 3 fundos que eu trago para vocês estudarem e avaliar se faz sentido aí ter na carteira de investimento, beleza? Até a próxima. Valeu!